tempo na minha vida, principalmente na fase de infância, adolescência, eu cresci sentindo uma insegurança, uma carência muito grande, né, a respeito da minha família, do meu pai, né, da minha mãe. Eles tinham ali que correr atrás da provisão, né, e muitas vezes não tinha ali o tempo, né, que eu precisava para crescer emocionalmente, talvez acolhida, amada. Quando eu me casei, eu não tinha noção que toda essa falta, toda essa carência lá de trás, ela tinha um peso, né, e uma importância. Nenhuma noção de que toda aquela falta na infância, e veja bem vocês, eu não tô aqui colocando peso nos meus pais porque eles fizeram o máximo, o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. Então, não é isso o objetivo desse vídeo, mas é dizer para vocês que muitas vezes aquilo que falta lá atrás, a gente carrega sem entender e sem saber na nossa vida adulta. E eu sangrava no meu casamento através das minhas atitudes, porque tudo isso gerou em mim um perfeccionismo exacerbado, gente, uma insegurança, um impulso. Eu era muito impulsiva, compulsiva, eu precisava em alguma coisa descontar aquela falta que no meu inconsciente estava instalada. Só que eu não tinha noção. Meu inconsciente instalou essa falta, mas a minha consciência não sabia disso, não tinha noção. Então, pra mim era muito natural ser daquele jeito. Pra mim era normal ser daquele jeito, sangrar no meu casamento, ter muitos conflitos com meu marido. Então, eu achava que o problema culminou no divórcio, diante de muitas faltas que nós começamos a viver um com o outro. E claro, ele foi guerreiro, eu sempre digo isso, porque não foi fácil. A real verdade é que eu era uma mulher emocionalmente doente, mas que não sabia sobre isso e que não tinha noção. Por isso é tão importante a gente ter um autoconhecimento, gente. Invista nisso, invista em saber sobre a sua história, invista em curar o seu passado, né? Eu falo muito sobre esse processo do ressignificado, eu trabalho muito isso na mentoria, porque eu acho de extrema necessidade a gente visitar o nosso passado, entender sobre a nossa história, sobre os lugares que nós fomos feridas, os lugares de traumas. Isso é muito importante pra gente, principalmente para a gente desenvolver uma alma e uma consciência saudável sobre nós. E depois que eu comecei a entender tudo isso e que o próprio Deus começou a me revelar, eu comecei a ser curada nesse meu passado, nessa minha história, que muitas vezes eu me sentia sozinha, carente, insegura, infeliz, porque eu assim, né, havia sido muitas vezes o nosso motivo, né, o real motivo do divórcio em si não é a traição, não é o adultério, mas é o que está por trás. É o que está por trás disso. É o que te leva a cometer. É o que te leva para isso. E muitas vezes o que te leva para isso são raízes do passado. Na verdade, acredito que em todas as vezes, o que te leva a cometer isso são raízes não curadas, não visitadas, não tratadas, que fazem com que você sangre no seu casamento, que fazem com que você desenvolva no seu casamento atitudes emocionais doentes. Atitudes emocionalmente doentes. Reformulando. É isso. Espero que tenha ajudado vocês. E um beijo para vocês. Até mais.